antes de começar, eu só quero fazer um adendo bem importante, tá? Muitas vezes, quando a gente vê esse tipo de análise crítica, nós achamos que existe um juízo de valor sobre as pessoas as quais nós estamos analisando. E não existe o juízo de valor sobre as pessoas. Existe uma avaliação crítica conceitual sobre um tema, sobre uma fala, tá? Eu ressalto isso porque, por vezes, eu vou falar sobre alguma fala de alguém e as pessoas criam polêmicas, né? E, na realidade, não tem polêmica. O que tem é uma tentativa de trazer a ciência e mostrar que, muitas vezes, o senso comum distorce o que a ciência tem a nos ensinar. E que, se nós pudermos nos aproximar da ciência, muito mais vale um artigo científico, embora existam os seus vieses, embora existam artigos bons e ruins, mas sabendo selecionar esses artigos, muito mais vale o resultado de um artigo que foi sistematicamente, metodologicamente organizado para que cometesse o menor erro possível do que a avaliação individual de uma pessoa do que ela acha. Então, é ciência, não tem a ver com juízo de valor. Quem é do meio acadêmico está acostumado com isso, né? Porque a gente vai para uma banca de doutorado, mestrado. Eu lembro de uma amiga minha defendendo a dissertação de mestrado e o meu marido foi junto. E aí, no final ele olhou e disse, meu Deus, amor, acabaram com ela. E eu disse, calma, isso é normal. Porque é isso, a gente está acostumado a ser analisado criticamente, né? Ser julgado. Olha, aqui tu tem que melhorar nisso, aqui tu tá certo, aqui tu tá errado. E isso não é sobre a pessoa, é sobre o trabalho que ela tá apresentando. E é isso que eu quero fazer aqui, tá certo? Então, como que vai funcionar? Eu vou mostrar, vou rodar o vídeo aqui, e aí eu vou dizendo os minutos que nós vamos, e vou sinalizando o que a gente tem que prestar atenção na fala, tá? Então, por vezes, eu vou interromper. Nós vamos começar no minuto 47. E vamos até o minuto 1:57. E aí eu vou fazer um cortezinho e pular pro minuto 13:40 só pra não ficar repetitivo. Depois você fala o que você acha. Uma vez você fez um vídeo falando mal do Luiz Barsi, falando que ele é escasso. Falei mal dele, não. Tá, então você vai explicar. Tá, eu acho ele um fenômeno, ele é um fenômeno, Luiz. Não é o CPF da Bolsa de Valores. O que eu não concordo, inclusive depois eu quero perguntar se você se considera um coach ou não. O que eu não concordo? Quando o coach fica querendo estabelecer como deve ser o estilo de vida das pessoas. Não foi isso, não. Tá, e aí deu a impressão de que, aí você explica o que você quer dizer. Você falou que ele é escasso, o Luiz Barsi, acho que era num contexto que ele tinha uma vida muito simples, andava de ônibus, costurava a própria calça, enfim. Aí o que eu penso e que eu não concordo com esse ponto, que não sei se é o teu ou não. Inclusive no teu livro você fala que a gente tem que definir o nosso estilo de vida. Isso eu acho importante, porque o estilo de vida que você tem não necessariamente tem que ser o meu, de forma que se eu não quiser ter um relógio Patek Philippe, sei lá, tudo bem, eu não quero ter, não faz parte, não é meu negócio. Só que muita gente, quando eu uso esse estilo de vida, por exemplo, eu sou uma pessoa simples, eu tô rica, graças a Deus. Não tenho nível, mas tô... Agora o Eduardo, ele fala sobre o estilo de vida dele, que ele escolhe ter um estilo de vida mais simples, por escolha própria. Ele teria condições de viver diferente, mas por escolha própria ele quer ter um estilo. E aí explica a casa dele, o bairro, mas por isso que eu vou pular. Vou pro minuto 3:40. Sou escasso, porque eu tenho mentalidade de pobre, como se ela não respeitasse que o meu estilo de vida Olha, não é o dele. duas coisas. Você tem mentalidade escassa, que até o pobre detecta que a sua mentalidade é de escassez. Mas você tem seu direito de morar onde você quiser. Tá? Você tem essa mentalidade, não tem como discutir, você já entregou. Você tá falando, então, você tá rejeitando. Escassa é você não querer ser multimilionário. Não, é você rejeitar aquilo que é o outro nível. Só isso. Você rejeitar. Essa fala é bem importante, no minuto 4:03. Escassez é você rejeitar o próximo nível. Vou voltar um pouquinho. Só pra gente escutar de novo. Você tá falando, você tá rejeitando. Escassa é você não querer ser multimilionário. Não, é você rejeitar aquilo que é o outro nível. Só isso. Você rejeitar. Escassez é você rejeitar aquilo que é do próximo nível. Porque na sua fala tá assim, o orgulho de ser simples, eu também sou simples. Se você me der um Uno, eu vou fazer a mesma coisa que eu tô fazendo. Aí você fala, mas como? Eu já conquistei o que eu quis, não precisa mostrar mais nada pra ninguém. Agora, pra você fazer negócio, pra você crescer na vida, você vai ter que desejar o próximo nível. Você não é obrigado. O capitalismo é o seguinte, você não é obrigado. Eu vi o Barça falando o seguinte, minha despesa é 8 mil por mês, e anda no Passat, tudo, eu entendo perfeitamente. Ninguém discute com um cara que faz 1 milhão e 15 mil de renda por mês. Por dia. Eu faturo isso por mês. Por mês não, por dia. As empresas faturam 1,5 milhão por dia. O Barça ganha sem fazer nada, entre aspas, porque ele tem que ficar movendo as aplicações dele e tal. Ele continua sendo escasso, porque ele poderia estar no carro bom, mas ele falou, eu não quero enriquecer a Porsche. Mas é que essa palavra parece que é muito pejorativa. Mas é. Então, não, mas assim, ele a filha dele falou Alphaville. Ah, você é burro. Não, mas ninguém tá falando de Alphaville, de qualquer outro lugar. Quando a sua mente se fecha pro progresso, isso significa escassez. Eu vou te ensinar de um jeito que é escassez. Essa última fala também é importante. Quando a sua mente se fecha para o progresso, isso significa escassez. Então aqui, nesse início, nós temos duas conceituações de escassez que acabam levando para a mesma direção, né? Então a primeira, ele diz que escassez é rejeitar aquilo que é do outro nível, e depois ele fala, escassez é se fechar para o progresso. Isso é escassez. Então, na concepção do Pablo Marçal, tanto o Eduardo quanto o Luiz Barsi são escassos. Para quem não sabe quem é Luiz Barsi é um senhor
que é considerado o maior investidor pessoa física do Brasil. O que isso significa? E ele tem uma história muito legal, assim, ele começou como engraxate na frente da Bolsa de Valores de São Paulo e começou a investir em ações, e hoje ele é o maior investidor pessoa física, ou seja, ele tem muito dinheiro e ele ganha só de dividendos dos dinheiros deles investidos, dos dinheiros, ele ganha mais de 1 milhão por dia de dividendo. Isso é muita coisa, né? Obviamente. Então, a discussão é que o Barsi, ele viveria uma vida muito aquém do que ele teria condições, e por isso ele seria uma pessoa escassa. Ele estaria rejeitando o próximo nível, ele estaria rejeitando o progresso, pela concepção do Pablo Marçal, tá? Pelo que ele apresenta de conceito de escasso. Assim como ele também sugere que o Eduardo, o primo pobre, seria escasso. O que nós temos aí de questões que a gente precisa analisar? Vamos partir do princípio. O que é escassez no dicionário? Sem pensar numa ciência mais robusta, o simples dicionário, e eu trouxe aqui para que a gente possa ler juntos. Eu tirei uma foto daqueles dicionários manuais para não ter esse risco de, pegou na internet, qualquer coisa assim. Não, dicionário aqui de casa, um dicionário bem antigo, com a capinha assim ainda, né, de época de colégio. E aí tá aí o print. Então, escassez, qualidade de escasso, falta, míngua. Escasso como adjetivo, de que há pouco, minguado, raro, ralo. Ou seja, se nós precisássemos atribuir um sinônimo à palavra escassez, nós poderíamos usar a palavra falta, né? A palavra míngua. Eu acho que falta fica didático, que há pouco, falta. Então, desde do ponto de vista, né, do dicionário, nós já temos uma análise muito simples de ser compreendida de que escassez é algo que falta. Se a gente vai para o lado da economia, pegando da economia tradicional, o conceito de escassez é que escassez significa falta de recursos, significa que eu não vou ter recursos disponíveis, que os recursos eles são escassos. Então, tu pensa em dinheiro. O dinheiro é um recurso escasso, porque ele não é infinito, né? Então, o dinheiro é um recurso escasso. E aí, partindo desta compreensão, agora vamos ver quais são as nuances equivocadas dessa fala de que a escassez ela é a rejeição do progresso. O que isso significa, né? Por que isso está tão equivocado? Então, a gente já entendeu escassez com dicionário, escassez com economia. Escassez com economia comportamental, a visão que nós temos hoje. Percepção de escassez nada mais é do que eu ter uma percepção subjetiva de que eu tenho menos do que eu preciso. Então, mais uma vez, não tem nada a ver com progresso, mais uma vez, não tem nada a ver com a questão de rejeitar o próximo nível. E aí, então, vamos para 5 aspectos que sintetizam os problemas da fala do Marçal. Primeiro, quando eu falo que escassez é rejeitar o progresso, quando eu falo que escassez é rejeitar o próximo nível, é como se eu estivesse atribuindo à escassez uma característica moral, né? É como se eu estivesse dizendo que, olha, escassez é algo que tu deveria ter, que deveria ser do teu âmago, que tu deveria, né, no caso, não ter. Porque isso é uma característica que te torna menos. Porque quem rejeita o progresso? Se tu rejeita o progresso, tu é escasso. Se tu é escasso, tu não tem moral. É quase isso, né? Ele não fala isso, mas fica subentendido como se essa mentalidade de escassez fosse um atributo moral. E que não ter, no caso, ao ter esta mentalidade, te torna uma pessoa pequena, né? Uma pessoa que está rejeitando o progresso. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto que eu acho importante a gente perceber é que mistura 2 conceitos completamente diferentes, né? Ele mistura o conceito de escassez com o conceito de ambição. E por que misturar escassez com ambição é um grande problema? Quando eu penso que escassez é rejeitar o progresso, automaticamente é não ter ambição. E ambição é uma característica boa.
tem, assim, por vezes, escutando falar, né, da forma que eu falo, pode ser distorcido a ponto de dizer assim, então a Jéssica, acho que eu não tenho que sonhar, que eu não posso ter. E isso é uma outra mistura que não foi cometida nesse vídeo, mas que muitas vezes cometem em relação ao termo escassez, achando que escassez tem a ver com não merecimento, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso, não merecimento também é uma outra coisa dentro de crenças que não tem nada a ver com escassez. Eu não sei porque diabos misturam a escassez com um monte de coisa que nada tem a ver com escassez. Mas quando não é com essa questão de progresso e rejeitar progresso e ambição, tem a ver com não merecimento. Nossa, porque tu é escasso, porque tu tem a sensação de que tu não merece viver isso. Gente, não tem nada a ver com isso também. Mas só voltando, né? Então, por que é errôneo usar a escassez e ambição como praticamente sinônimos? Porque se é escasso aquele que não quer crescer, que não quer progredir, que não quer o próximo nível, então essa pessoa não é ambiciosa. E isso é um problema porque todos nós, em alguma medida, buscamos crescer, né? Se nós formos olhar para a teoria da autodeterminação, existem 3 necessidades básicas: necessidade de relacionamento, necessidade de autonomia e necessidade de competência. O que é a necessidade de competência? É eu perceber que eu estou progredindo. E quando eu falo isso, eu não estou me referindo só a um progresso na conta bancária. Eu estou me referindo à percepção de progresso, de desenvolvimento, de caramba, eu estou evoluindo. Isso é super importante para que a gente tenha motivação, para que nós tenhamos disposição para fazer o que precisa ser feito. Então, assim, quando eu digo que uma pessoa é escassa e que ela rejeita o próximo nível, ela se sente muito mal. Porque essa pessoa, ela não quer rejeitar o progresso, porque ninguém em sã consciência diz: minha vontade é ficar exatamente no mesmo lugar em que eu estou. Tu já pensou nisso? Nossa, meu sonho é ficar no... Depois a gente vai ver uma analogia que ele fala sobre escassez, mas aí tu vai dizer assim, nossa, meu sonho é ficar aqui na exata condição em que eu estou. Não, a gente sempre quer alguma coisa em termos de crescimento. Se tu me perguntar, Jéssica, o que tu quer de crescimento hoje, né? Olhando para a parte mais subjetiva. E eu vou responder assim, caramba, eu quero aprender tanta coisa, sabe? Eu tenho uma lista de coisas que eu quero estudar, que muitas vezes eu não consigo, e que isso leva anos. Por outro lado, eu penso assim, caramba, faz 15 anos que eu estudo finanças comportamentais, é um monte de tempo, mas por outro lado, eu também ainda tenho tanto tempo, né? E isso é tão enriquecedor. Então, assim, tem uma ambição de progresso muito grande da minha parte intelectual. E se alguém chegasse para mim e dissesse que eu tenho uma mentalidade de que eu não quero crescer, eu ia dizer assim, caramba, essa pessoa tá maluca. O que eu preciso fazer, então, para contornar essa visão que as pessoas estão tendo de mim? Não que eu faça isso, porque eu sou bem desprendida da opinião alheia, mas, no geral, né, as pessoas... Elas se impactam com esse tipo de fala e aí elas vão querer mudar o comportamento delas. Porque eu não quero ser esta pessoa que rejeita o progresso. Eu não quero ser essa pessoa que não tem ambição. Então, o que eu preciso fazer para ser esta pessoa que tem ambição, que tem uma perspectiva de progresso? É a pergunta que o próprio Duda faz, né, pro Marçal. Ele diz, tá, então o que o Barsi deveria fazer para ele não ser escasso? E aí o Marçal meio que sai pela tangente, não dá resposta. Eu não tenho nada a ver com a vida dele, ele faz o que ele quiser da vida dele e tal. E aí não traz uma solução. E aí é um problema, né? Porque se eu digo pra pessoa, tu é escasso, tu tem que mudar, mas eu também não dou um caminho, aí fica uma coisa assim... Tem um conceito que é a rejeição do progresso, mas o que é não rejeitar o progresso? E aí a gente vai para um terceiro ponto que é bem complicado, né? É confundir progresso com ausência de escassez. Porque muitas vezes a pessoa pode progredir e ainda assim ser escassa. Como assim, Jéssica? Eu posso ter uma pessoa que progride por esse ponto de vista. Ela deseja sempre o próximo nível, ela sempre quer crescer, ela sempre quer o melhor apartamento, o melhor carro, ela sempre ela está querendo esse progresso. Só que aí que talvez nós estejamos encontrando a verdadeira escassez.
Porque a busca pelo progresso não significa ausência da escassez. Porque se a percepção subjetiva dessa pessoa é sempre de que ela tem menos do que ela precisa, ela está entrando dentro do ciclo de escassez. Por isso que eu iniciei dizendo, muitas vezes o que tu está procurando como solução para acabar com a tua escassez, na verdade vai construir a tua escassez. E aí a gente entra pro risco de acreditar nessas narrativas. Quando eu acredito que escassez é rejeitar o progresso, quando eu acredito que escassez é rejeitar o próximo nível, quando eu confundo escassez com ambição, quando eu parto a interpretar de que eu confundo, né, o progresso com a ausência de escassez, o que eu vou querer? Me comportar de uma forma que eu, entre aspas, me cure da escassez, certo? Como que eu faço isso? Por essa ponta, desejando o próximo nível, querendo crescer. Só que daí tem um ponto, como as pessoas elas não querem o rótulo de que elas são escassas, pelo que eu já falei, né, a gente gosta e tem como necessidade a sensação de progresso, de competência, o que vai acontecer? Essa pessoa vai começar a se comportar de forma a antecipar coisas que ela ainda não poderia pagar, para não ser rotulada de escassa. E não é só um rótulo para os outros, é para ela mesma. Então, ela mesma vai olhar e dizer assim, não tenho como ir trocar de telefone. Nossa, mas eu não querer um telefone novo significa não progredir. Significa não querer ir para frente na vida. Significa não querer melhorar. Então, eu tenho que querer ter um telefone novo. Aí eu começo a querer ter aquele telefone novo. E esse meu querer vai aumentando. Em um dado momento, eu adquiro esse telefone antes de ter condições para ter aquele telefone. E aí eu estou nutrindo a verdadeira escassez. Por quê? Porque eu estou tendo uma percepção subjetiva de que eu tenho menos do que eu preciso. Aí eu vou lá e adquiro. Aí eu começo a criar uma pressão orçamentária. O que essa pressão orçamentária faz? Eu ficar pensando no dinheiro 24 horas por dia. Porque agora eu não tenho dinheiro para pagar o telefone, mas eu tenho que pagar o condomínio, mas eu tenho que pagar a luz, mas eu tenho que pagar a internet. Mas será que vai dar certo? Mas não sei o que, a tua produtividade vai por água abaixo. Então, a solução que tu estava buscando, na realidade, foi a grande vilã. Porque ela construiu a verdadeira escassez dentro da tua condição. E aí, nessa construção da verdadeira escassez, o que vai desencadear, que é esse risco maior, é o endividamento. Por quê? Uma pessoa que tem escassez alta, ela começa a buscar soluções. E uma das soluções qual é? Dívida. Tanto é que muitas vezes, eu já vi algumas pessoas falarem também, sobre o fato de que a escassez, né, ela seria uma estrutura, né, que estaria relacionada com rejeitar, correr risco, rejeitar, fazer dívidas, porque tu tem que estar disposto a isso para querer crescer. Só que daí tu tá, mais uma vez, adicionando crenças de que, olha, tu tem que fazer isso para ter isso, e aí, no final das contas, tu complica ainda mais a tua situação financeira. Então, é uma concepção que a gente não deve ter.